Talvez uma das perguntas que eu mais ouço, e talvez alguns dos irmãos aqui nessa noite também fazem essa pergunta, às vezes a Deus, na sua casa, no seu quarto, às vezes na cozinha fazendo comida. A pergunta: se nós somos semelhantes a Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, por que nós pecamos tanto? Se nós somos a imagem do Senhor, por que pecamos tanto? Por que somos assim pecadores? Gênesis capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Queridos, eu quero falar com os irmãos hoje sobre a nossa natureza humana. Se nós pensarmos direito, nenhum homem, nenhuma mulher pode herdar o reino do céu. Nenhum homem tem a capacidade por si próprio de chegar até o céu. Quando Deus criou o homem Adão e viu que era bom, porque o homem tinha relacionamento com Deus. A Bíblia fala que Adão era um homem que vivia no paraíso, irmãos, mas ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que Adão, ele não tinha vestes, não tinha roupa, mas ele não via a sua nudez, ele não enxergava o seu corpo, ele não via como um problema naquela época em que ele viveu. E a Bíblia fala que Deus, ele conversava com Adão, ele vinha e tinha um relacionamento, uma amizade, no qual Deus conversava com Adão, e Adão tirava dúvidas com Deus, e o relacionamento era aquele relacionamento de pai e filho realmente. Porque o homem foi criado por Deus, porque Deus criou ele, ou seja, ele era o pai. E Adão estava passeando, vivendo, se alimentando daquilo que mais precioso Deus criou, se alimentando do amor de Deus. Adão estava se alimentando daquilo que mais importante Deus criou, a sua própria companhia. Adão se alimentava da palavra de Deus, daquilo que saía da boca de Deus. Adão se alimentava daquilo que era o carinho, o amor, a atenção de Deus. Não tinha como dar errado, não tinha como dar errado esse relacionamento. A profundidade do relacionamento era tão grande que quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Quero que você entenda que no original, quando fala nossa imagem, não é física, não é a imagem de Deus física, é interior. Deus colocou em Adão o amor, Deus colocou em Adão o afeto, o carinho, Deus colocou a paciência em Adão, Deus colocou todos os sentimentos
que fazem um homem verdadeiro, fiel, justo, íntegro em Adão. E também colocou em Eva, a sua esposa, no homem e na mulher. Mas se nós pararmos para pensar, o caráter de Deus era tão profundo que quando Deus ele vinha para conversar com Adão, a Bíblia fala que era uma conversa de horas e horas. Você imagina como é que era o tempo lá no Éden? O tempo não era igual ao nosso, nos nossos dias atuais. Olha como que passa o tempo. Nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos para a nossa casa. Amanhã a gente acorda e vai para o trabalho. À tarde a gente faz outras coisas. Uns vai à noite para a academia, outros vai para o culto, outros ficam em casa, outros vai para a faculdade, outros. Então nós somos passíveis de tantas coisas que nós fazemos durante o dia. E chega a segunda, chega a terça, quarta, a gente perde até o tempo de tantas coisas que nós temos feito nos nossos dias. Perdemos tempo. E Adão, ele não tinha tempo para outra coisa. Ele não tinha que fazer muitas coisas, ele não tinha que fazer, não tinha compromissos. Era só a presença de Deus naquele dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, era a presença de Deus. Qual é o propósito original de Deus para o homem? Se nós olharmos a Bíblia, no Salmo de número 8, versículo 4 e 6, vai ver que é o homem para que eles lembrem, é o filho do homem para que vistes. Contudo, pouco menos o fizeste do que os anjos da glória e da honra do Senhor. Quem é o homem? O que é o homem? Diante da presença de Deus. Deus criou o homem com o seu propósito para que o homem glorificasse, adorasse, vivesse na presença, na comunhão do Senhor. No Éden, Adão e Eva viviam uma perfeita comunhão com Deus. A verdadeira presença de Deus estava com eles. E eles sentiam a presença de Deus através daquilo que Deus falava e daquilo que Deus passava a conviver com eles diariamente. Eles não tinham outros a fazer, eles não se preocupavam com a academia, não se preocupavam com a faculdade, não se preocupavam com seus filhos, não se preocupavam com outras coisas, mas estavam voltados inteiramente para o Senhor. Mas infelizmente, depois daquele deslize, depois daquela falta de discernimento, infelizmente, depois que houve a queda, o pecado veio. A Bíblia fala, meus queridos, em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Infelizmente, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, aquela semelhança que Deus fez no texto, escreveu, essa semelhança, passamos o homem a nossa imagem e semelhança, já não existe mais. Há quem pense que hoje ainda é semelhante a Deus, mas nós não somos. Se nós trabalharmos o texto, a Bíblia fala que agora, depois do pecado, nós não somos semelhantes a Deus na sua semelhança, mas somos semelhantes a Adão. Somos semelhantes ao primeiro pai e à primeira mãe. O que eles
pecaram, e porque eles pecaram, nós também pecamos. A Bíblia fala que o homem, a natureza do homem, ela é pecaminosa. Não se justifica, nós erramos. E se não for a misericórdia de Deus, se não for a presença de Deus nas nossas vidas, nós vamos falhar, nós vamos errar, e podemos até cair. Mas Deus tem um plano, e todo plano de Deus, ele é para que o homem encontre a salvação. O projeto de Deus para a vida do homem é que o homem encontre a salvação, é que o homem volte para os caminhos de Deus. Nós podemos até cair, podemos até errar, podemos pecar, mas nós ainda temos o Espírito Santo de Deus que na nossa consciência diz: você pecou, meu filho, volta, vem. É a mesma coisa de alguns por aí que dizem que Jesus voltará, né? Jesus vai voltar, mas a palavra não é essa. Ele não vai tardar, ele vai buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua noiva. Então, queridos, nós como igreja precisamos reconhecer nosso estado de pecadores. Se o texto sagrado diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, significa que nós podemos errar todos os dias, nós podemos pecar, mas Deus nos dá toda manhã, quando nós acordamos, quando nós levantamos, quando nós erguemos os nossos olhos, Deus nos dá a oportunidade de mais um dia se encontrar com Ele, pedir perdão a Ele e voltar-se para Ele, para a sua presença. Segundo lugar, como que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. O homem escolheu seguir a sua própria natureza humana. O homem quis seguir os seus próprios caminhos. O homem quis seguir a sua própria natureza. O pecado não é apenas o que fazemos. O pecado está dentro de nós, é a natureza humana. O homem nasceu no pecado. E para que ele encontre a salvação, ele precisa se justificar e aceitar o Senhor Jesus e viver os ensinamentos do Senhor Jesus. Isso implica porque, mesmo sabendo o que é certo, muitas vezes o crente erra. Mesmo a gente sabendo aquilo que é correto, em certas circunstâncias nós erramos, nós pecamos, nós desagradamos ao Senhor, nós cometemos pecado. O que Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 19? Porque eu não faço o bem que quero fazer, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. É a natureza do homem. E não adianta a gente insistir nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias condutas, na nossa natureza, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos.
Precisamos de Deus. Precisamos de Deus. A restauração da imagem de Deus em nós, ela também pode ser vista depois que nós passamos a viver exclusivamente para Deus. Você pode voltar a ter a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o nosso estado, a nossa natureza, depois que nós aceitamos ao Senhor e passamos a viver os ensinamentos, no propósito, na palavra, nós passamos a viver novamente essa imagem de Cristo, de Deus na nossa vida. Em Cristo, Deus nos oferece essa redenção, essa restauração. A imagem de Deus que foi corrompida pelo pecado começa a ser restaurada quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você se restaura, você se restabelece, você volta a viver em comunhão com Deus. Volta ao primeiro amor. Mesmo no estado pecaminoso, aquele que encontra Jesus, aquele que aceita o Senhor, ele passa a viver uma vida de santidade no Senhor. O Espírito Santo nos transforma e nos capacita a vencer o pecado, que está lá em Gálatas, capítulo 5, capítulo 16. O Espírito Santo nos mostra a direção. Então, mesmo que nós pequemos, mesmo que nós caímos, mesmo que nós estejamos fracos, o Espírito Santo, ele testifica conosco e faz você voltar. Opa, peraí, meu filho, não pode ser por aí, está errado. Porque você é lavado e remido no sangue de Jesus. Quarto lugar, a luta diária contra o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, mesmo após a conversão, mesmo após aceitarmos a Jesus, mesmo após começarmos a viver a presença de Deus na nossa vida, nós ainda lutamos contra o pecado. Mesmo você sendo cristão, sendo crente, convertido, mesmo você sendo membro comungante, assíduo na escola dominical, assíduo no culto de terça-feira, no culto de quinta-feira, no domingo à noite, você seja um crente verdadeiro, você está sujeito a pecar e precisa vencer as lutas diárias. A santificação é um processo de vida diário, contínuo, para que você encontre realmente a semelhança de Deus em você, na sua natureza, dentro de você. Não é físico, é espiritual, é emocional. Precisamos nos revestir da armadura de Deus e buscar uma vida de comunhão com Deus. Há muitas pessoas hoje, meus amados, meus queridos, muitas pessoas que hoje não foram para a casa de Deus, porque às vezes se sentem cansados,
Porque estão com uma dor de cabeça? Porque estão desanimados? Porque talvez não tenham uma roupa adequada? Porque alguém não pôde buscar? Porque alguém não pôde? As pessoas inventam desculpas para não estar na presença de Deus. Não há lugar mais propício a recebermos as bênçãos do Senhor que não seja na casa de Deus. E para que essa casa aqui volte a ser aquela casa de anos atrás, como os irmãos já falaram aqui, um coral, um ministério de louvor grande, vários obreiros, diáconos, uma mocidade, uma UPA, uma UCP, para que essa igreja volte a ser, nós precisamos, como foi dito na escola dominical, através da lição, nós precisamos ser, cada um de nós, ministros, que você tem a sua parte no corpo de Cristo, você tem a sua parte no corpo do Senhor, na liderança do Senhor. O pastor não pode fazer o culto sozinho. O ministério de louvor não pode cantar sozinho. Então, todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, todos nós temos um dever, uma obrigação de fazer, cumprir a palavra de Deus, na vida não só dos nossos entes queridos, mas dos nossos vizinhos, das pessoas que moram no nosso bairro. Quantas pessoas estão aí fora perdidas? Quantas pessoas estão desanimadas? Algumas desviadas do caminho do Senhor. E Deus quer usar a sua vida. Não é porque Adão pecou, Eva pecou, nossos primeiros pais pecaram, que nós vamos viver nessa vida de pecado, nós não vamos reconhecer o pecado, não vamos passar a viver de forma digna de estar na semelhança de Deus. O versículo 27 diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem e mulher. A semelhança de Deus não é física, o que ele está falando aqui é espiritual, é emocional. O amor de Deus, ele deve estar na nossa vida constantemente. O amor que ele tem por nós é o mesmo amor que nós devemos dar para as pessoas que estão perdidas. Se fomos criados à imagem de Deus, se você foi criado à imagem de Deus, por que nós pecamos? Se nós fomos criados à imagem de Deus, por que pecamos? Porque o pecado corrompe a natureza do homem. O pecado às vezes afasta o homem do propósito de Deus na vida dele. Mas se nós encontrarmos a Cristo, se nós voltarmos a nossa vida para o Senhor, se nós nos encontrarmos com Jesus, voltaremos a viver esse propósito, essa vida na presença de Deus. E quanto mais você busca o Senhor, como diz lá em Isaías 55, quanto mais você busca Deus, mais Deus tem para nos dar, mais Deus tem para encher. Se eu perguntar para você sobre o seu azeite, a sua botija, como está a sua botija? Jesus vai vir buscar a sua noiva. Se nós contarmos aqui a parábola daquelas, as noivas, as 10 noivas,
Como é que está a sua botija, meu querido, minha querida? Como é que está o seu azeite? Como está o óleo da sua vida? O óleo que está na sua cabeça? Como é que está a unção de Deus na sua vida? Temos feito muito pelos outros, ou às vezes não temos feito nada. E Deus nos ensina a compartilhar. Deus nos fala sobre amarmos o nosso próximo. E eu pergunto: como está o seu azeite? Como está a sua vida diante do Senhor? Eu quero concluir, eu vou cantar mais uma canção dizendo para você o seguinte: que Deus, Ele tem compaixão daqueles que o amam de verdade, de coração. Deus, Ele se compadece daqueles que oram realmente com a sua oração contrita. Deus, Ele olha, e o salmista já diz: eu não vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigada. O justo. Viver na dependência de Deus é buscar a imagem de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração. Quais as áreas das nossas vidas precisam ser transformadas ainda? Quais as áreas da sua vida precisam ser renovadas? Quais as áreas da sua vida precisam do azeite, do óleo, da unção? Como você pode lutar e vencer as lutas diárias, o pecado? Como que a gente consegue vencer as lutas diárias, vencer o pecado? Como? É uma pergunta. É estando na presença de Deus diariamente, buscando fazer a vontade de Deus diariamente. Porque quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos o Senhor. Às vezes temos passado por provações. Você não sabe a luta que o seu irmão e a sua irmã passam. Você não sabe, mas Deus conhece. O nosso dever é orar uns pelos outros, mas só Deus conhece a prova que o seu irmão passa. Já dizia uma frase de um filme, o homem disse: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você não sabe a prova que a gente passa, a luta diária. No texto que nós lemos de manhã, o pastor até disse que o crente ele enfrenta a dificuldade, enfrenta as provas, ele enfrenta. Quanto mais você busca a Deus, mais provas vêm sobre a sua vida. Mas Deus não vai dar prova maior do que você não possa suportar. Deus não dá prova maior do que você não consiga suportar. Não coloque a culpa em Deus. Se nós perdermos uma batalha diária, se nós cairmos, se nós pecarmos, se nós num momento ou outro estivermos fracos, não podemos colocar a culpa em Deus. Porque Deus não nos dá prova maior do que podemos suportar. Eu sei que você consegue.
nós conseguimos vencer dia a dia, como diz o ditado, matar um leão por dia. É verdade? Nós conseguimos, desde que tenhamos tempo para Deus. Temos que viver com tempo para o Senhor, buscando o Senhor. O pastor estava falando sobre o culto de oração aqui na igreja, que, como dizem, dá gato pingado, não é isso? Poucas pessoas. Há mais ou menos 30 anos atrás, eu tinha pouco mais de 15 anos, lá em Barra de São Francisco, na igreja presbiteriana, pastor Marcos, hoje é o atual vice-presidente do Supremo Conselho. Pastor Marcos, ele conseguiu um caminhão daqueles de carroceria, um caminhão, e toda segunda-feira, acho que a mãe lembra disso, toda segunda-feira à noite, a igreja saía, subia com uma escadinha naquele caminhão, sentava um do lado do outro, no caminhão, sentava um do lado do outro, e a gente subia um monte para orar. E era crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. A igreja ia orar. Toda segunda-feira a gente subia o caminhão. E o pastor? A gente orava a Deus. E era a igreja presbiteriana. 30 anos atrás. Mas no culto de oração dominical, aquela semana de oração, realmente eram poucas pessoas. Eu tenho saudade daquela época. Por que tenho saudade daquela época? Porque nós tínhamos tempo. Nós tínhamos mais tempo. Hoje a nossa vida é envolvida com tantas atividades, mas isso é perigoso, irmãos, porque a igreja precisa orar. Nós precisamos orar. Precisamos orar na igreja. Precisamos orar em casa. Quem sabe um dia desse podemos marcar um luau na beira da praia, porque a igreja toda aí para nós orarmos. Quem sabe um dia desse, num sábado à noite, a gente marca e vai todo mundo na caixa d'água em Vitória para a gente orar. De vez em quando eu vou lá orar na caixa d'água, lá no Santa Lúcia. Nós precisamos orar. E eu finalizo dizendo para você: se nós queremos ser a imagem e semelhança de Deus, precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar às pequenas coisas e fazer cumprir. Porque cada um de nós tem uma obrigação na igreja. Cada um de nós tem um chamado na igreja. Não fique só no banco, faça cumprir o seu chamado na obra do Senhor. Faça cumprir o seu chamado. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.